Isso mesmo, David. Vou conversar agora com o doutor, né, Milton Marques. Uma honra, com certeza, o Entre no Clima recebê-lo nessa tarde de hoje. Parabéns já por ontem, né, pela posse no segundo mandato. E vamos conversar um pouquinho o que sempre o senhor faz no Mossoró todos os tempos, né? Saber um pouco da vida, do que se passou na vida dos entrevistados. Hoje, o senhor vai ser entrevistado a respeito da sua vida e, mais ainda, sobretudo, passar o exemplo de como chegar lá, se é que o senhor acha que chegou, né? Pra gente, com certeza. Mas para passar esse exemplo de vida que o senhor nos passa. Boa tarde, doutor Milton. Boa tarde, Luana. Boa tarde, David. Boa tarde a todos os espectadores e as pessoas que também se encontram aqui conosco no estúdio da TCM. Estamos aqui para conversar um pouco, né? Com certeza. A primeira pergunta que a gente costuma fazer, doutor Milton, o senhor é daqui de Mossoró mesmo? É da terra? Eu posso me considerar de Mossoró porque eu vim para cá muito jovem. Mas eu sou filho mesmo de Upanema. Do Poré. Sou de Upanema. Não, eu nem sou do Poré, não. Poré. Eu sou do Upanema Will. mesmo. Eu nasci de frente à igreja, como nós chamamos, entendeu? Sou do centro da cidade, de Upanema. Eita. Meu pai era tabelião lá e eu sou o último de uma família de 4. Eu sou o caçula, mimado, aquela coisa de quem é caçula, né? Eu sou caçula, viu? Então Eu não fui mimada, mas tudo bem, hoje a pauta é o senhor. Aí então veio para Mossoró com quantos anos? Eu vim para Mossoró com 11 anos para estudar. Eu fiz a primeira formação em Upanema e chegou um momento que lá só tinha, naquela época era o curso primário, depois era o ginásio, depois era o científico, depois era o curso superior. E havia terminado o primário, como nós chamamos, quer dizer, estava no 4º ano e não tinha o 5º ano, e o 5º ano era aqui em Mossoró. Ah, só aqui em Mossoró. Só em Mossoró. Aí eu já vim para Mossoró para fazer o 5º ano primário. O senhor e os irmãos? Ou... Não, eu vim só. Sozinho? Sozinho. Os outros irmãos já estavam, cada um, já são bem com mais idade do que eu, e já estavam mais ou menos caminhados na vida. Um trabalhava na prefeitura e o outro já tinha outro emprego. E apenas eu estava assim, estudando ainda formando, né? Formando para a vida. Mas e eu perdi meu pai com 4 anos, esse foi um fator importante. Veio para Mossoró só, veio morar com quem? Eu vim morar com o seu Né Bezerra e Dona Ana. Seu Né Bezerra. Naquele tempo usava-se muito esse sistema dos jovenzinhos se dirigirem para outros locais na casa de família. Eu acho que hoje diminuiu muito isso, porque há muitas outras formas, digamos assim, de deslocamento, né? Em apartamentos, etc. Mas naquela época não, sempre se deslocava para casas de família, quer dizer, para casas de familiares, não é nem de família, de familiares. E o nosso parente forte, bom, de coração, era seu Né Bezerra, seu Né do chamado Café Vitória. Era ali na esquina, de frente ao Mercado Central, que é ali naquela esquina da Catedral. Quando a Catedral faz os fundos da Catedral, né, ali que dá para o mercado. Então, do lado direito, tinha um prédiozinho que era o Café Vitória, de seu Né Bezerra. E eu vim morar exatamente na casa dele, com 13 irmãos, basicamente. Meu Deus! Eram muitos. E aí, como foi? Porque o senhor era um mimado, era o caçula e de repente dividir com 13 irmãos. Pois mas aí é que está, é que nessa época de 11, 12 anos, a gente já não é mais tanto, não é? Só quando é criancinha mesmo. Tá certo. Nessa fase já começa a ser mais pronto, achando que já sabe alguma coisa. O adolescente é assim, né? Já tem uma sensação de que sabe decidir algumas coisas e etc. Eu estranhei apenas porque eu era basicamente somente eu em casa, né? Os outros meus irmãos já eram rapazes, e passei a morar numa casa com muitos irmãos. Eu estranhei. Mas até certo ponto eu me adaptei muito bem, porque a idade é uma idade fácil de se adaptar. Verdade. Tudo dá muito certo, tudo é bom, entendeu? E eu vim mesmo para estudar e foi um caminho interessante aquele ali. Tanto assim que quando falam assim,
em maternidades, quer dizer, em residências maternas, né? Aquelas que a gente ama, tem amor mesmo de formação. Eu digo que tive 3 residências assim, logo antes de 11 anos, 12 anos de idade. Uma na casa de meu pai e minha mãe, outra na casa de Luiz Aquino e Ninar, que eram vizinhos, mas que não tinham filhos. Então, eu vivia muito na casa deles, ao ponto de ter quarto, ter brinquedos. Ah, tá mesmo? Era como se eu tivesse 2 lá ao mesmo tempo. 3 lares aí? Aí, quando cheguei, assim, de 11 anos, fui para a casa do seu Né. Basicamente, quer dizer, eu achei, assim, que eu tive uma formação, assim, muito de nível, assim, com pais e mães, vamos dizer, né? Mas o senhor disse que perdeu o seu pai com 4 anos. 4 anos. Não tem muita lembrança, né? Mas eu lembro-me, interessante, um tempo desse nós estávamos, inclusive, na faculdade já, e um professor fez uma pergunta, com qual tempo a pessoa deve lembrar-se dos fatos passados? E aí eu levantei a mão e ele disse, com quanto? Eu disse, 4 anos. Aí ele disse, mas por que 4 anos? Eu disse, porque aconteceu comigo. Ai, meu Deus. Eu lembro-me plenamente de muitas imagens dele, né? Aquela cadeira de balanço, em que aquela cadeira de Gerdau, aquela cadeira de balanço de Gerdau. Eu lembro muito bem da cadeira, lembro-me do gesto dele, fazendo o movimento na cadeira. Algumas palavras, assim, o som como era a voz dele, o aspecto físico, a fisionomia. Minha nossa. Lembro-me muito. Não me lembro de fato, de acontecimento, o que foi que houve, essa coisa. Não. Mas isso, como você diz, flashes assim, imagens, está compreendendo? Uhum. Imagens. Certo. Doutor Milton, aí quando o senhor chegou em Mossoró, superou essa parte aí do falecimento do seu pai? Deve ter sido difícil. Foi difícil, foi certeza. difícil. Mas como a gente tem 4 anos, também o sentimento ele é muito saltitante. Uhum. A pessoa sente naquela hora, mas se aparecer um barulho qualquer de lado, ele já desvia a atenção para aquele barulho. Quer dizer, tem essa facilidade mais fácil, de viver um ambiente. Então, chegando a Mossoró, com 13 anos, mais ou menos, aí o senhor precisou trabalhar ou não? Só estudou? Não, eu fiquei exatamente no circuito de trabalho que a residência oferecia. Ou seja, lá nós fazíamos um rodízio para trabalhar no Café Vitória. Sim. Então, os irmãos eram divididos, num dia da semana iam 2, no outro dia iam 2, logo era um contingente. Era um contingente grande. Lembro-me bem que nos sábados, era no sábado, acho que era no sábado à tarde. Era sábado à tarde, era o dia da lavagem do café, quer dizer, então a gente ia para lá e todo mundo lavava, botava as mesas para o lado de fora, as cadeiras para o lado de fora e lavávamos com água e sabão. Toda semana tinha esse trabalho, eu me lembro bem desse detalhe também, sabe? Mas foi bom, foi uma vida muito interessante. Seu Né era um sujeito extraordinário. Seu Né é o pai de Joãozinho Marques, da fábrica de cimento. Sim. Padilícia. Exatamente. Joãozinho Marques, E Dona Ana, que é a mãe dele, é uma santa. Acho que uma criatura daquela só pode ser santa, não tem como não ser. Porque era boa demais, uma mãe generosa, coraçãozão enorme. Não lembro-me assim de nenhum clima de tensão, de mal-estar, entendeu? Eu acho que aqui uma pessoa daquela, se não foi para o céu, como é que vai ser o céu? Aí o senhor... Seleção é difícil. O senhor é formado em psiquiatria. Eu sou formado em medicina, com especialidade em psiquiatria. Ah, sim. Nós naquele tempo fazíamos o curso de fazíamos o curso médico e depois fazíamos especialização, que hoje ainda tem. Só que na época nós fazíamos especialização em 2 anos e hoje as especializações são 5, 4, 6. Eu estou com uma filha, por exemplo, italiana, que está fazendo endocrinologia, já vai completar mais 6 anos. Quer dizer, faz o curso médico com 6 anos e passa mais 6 anos se especializando. 12 anos aí na São basicamente 2 cursos. Eu fiz em João Pessoa. Como foi essa ida? Ah, sim, essa também foi uma ida difícil, porque eu estava já morando em Mossoró. Aí sim, quando foi com pouco tempo, depois que eu vim para a casa de seu Né e de Dona Ana, aí minha família veio morar aqui, meu irmão com minha mãe, né? Minha mãe viúva,
E o meu irmão mais velho veio morar em Mossoró, que é o pai exatamente de Genário, né? Que é o seu sogro, né? Exatamente. Então, eu vim para a casa de Mário. Na hora que ele veio morar em Mossoró, automaticamente eu saí da casa do seu Né, fui morar na casa de Mário. Aí foi o tempo que eu concluí, basicamente, o ginásio e concluí parte do científico, o primeiro e o segundo ano. E uma vez, conversando em casa, procuraram saber se eu não queria fazer um curso ou entrar para o banco, assim, Banco do Brasil, um concurso, essa coisa. E eu disse que queria fazer medicina. Ora, medicina não tinha em Mossoró, não tinha aqui na região, né? Mas como você quer fazer medicina se não tem faculdade de medicina por aqui? Eu disse, sim, mas é o que eu quero. Agora, se não tem, é outra coisa. Era o que o senhor, licença, era o que sempre o senhor queria, desde pequenininho? Eu acho que quando eu me lembro, assim, de escolha de profissão, eu lembro-me que eu defini muito cedo que ia fazer medicina. Eu tenho um primo chamado Gileno Freire que fazia odontologia. Eu achava interessante a roupa que ele vestia, o trabalho dele, entendeu? O cuidado com as pessoas. E médico era raro, o médico quase que não existia, por exemplo, em Ipanema não existia médico, aqui sim, em Mossoró. Mas aí eu sempre tive esse desejo, essa vontade, eu acho que tinha sempre essa intuição, né? Aí foi a época de ir para João Pessoa. Lá em João Pessoa aconteceu o mesmo fenômeno. Lá teve uma família que me acolheu. Sempre com famílias acolhendo o senhor. Bem. Lá foi Zé Paulino e Dona Delfina Leite, que é da família Leite aqui de Mossoró. Aí a família Leite era muito amiga da nossa família, que é a família Freire, lá do Poré, aí sim, o Poré. Aí, com isso, eu fui morar em João Pessoa. Doutor, como era esse contato? Eu tenho um filho, ou tenho um irmão que está querendo estudar aí na sua cidade. Será que tem um lugar para ele? Como era dessa forma? Pois é. Tanto havia essa linguagem, certamente. Eu não sei, assim, fixar como foram os diálogos. Mas eu imagino que tanto havia a linguagem da família de ser muito sincera, muito honesta, de dizer o que estava precisando, como havia coração enorme das outras famílias de acolher. Não é? Porque para acontecer um fato desse, né, tinha que oferecer alimentação, tinha que oferecer pousada, como nós chamamos, né, quer dizer, teto, né, cuidados, saúde, porque até certo ponto, quando adoecia, estava naquela responsabilidade. Quer dizer, era muita responsabilidade de uma família receber mais um filho, né? E um jovem. Pois é, mas mesmo assim haviam esses gestos naquela época, entendeu? E eu fui beneficiado com esses gestos. Eu me considero que tenha sido, digamos assim, gestos humanos desse tipo que conseguiram com que eu pudesse ir formando a minha vontade, quer dizer, o meu ideal, né? Meu sonho, como a gente chama, não é? Então eu tenho também uma gratidão, uma estima, uma atenção muito grande a essas famílias, inclusive. A família Leite, a minha família aqui em Mossoró, entendeu? Por esses fatores. E lá em João Pessoa, como foram quantos anos? João Pessoa, eu passei 8 anos em João Pessoa. Fiz o curso em 6 anos, mas eu cheguei antes de concluir o científico. Eu fiz o primeiro ano científico e o segundo aqui no Diocesano, no Colégio Diocesano de Santa Luzia, que era um colégio pago, né? Um colégio particular, porque só existia científico naquela época, só no Diocesano. Você vê como era Mossoró naquela época. Era só para homens? Não. Não, era para homens e mulheres? Aí já era homens e mulheres. Eu tenho algumas colegas que, digamos assim, Ericina Jales, que é uma médica em Fortaleza, foi minha colega. Neuza Caminha, que hoje é a esposa de Dr. João Batista Cascudo Rodrigues, mora em Brasília, foi uma colega minha. Eu tenho várias colegas que não eram só homens, foram colegas de turma, como nós chamamos. Então, em João Pessoa, após um período talvez de 1 ano, quando eu terminei o científico, eu me submeti ao vestibular. E aí tive a sorte de passar no primeiro. Quer dizer, tive a felicidade de passar no primeiro vestibular. Era muito concorrido? Era muito concorrido. Só que o número de vagas era pequeno. Por exemplo, na minha turma eram 28 estudantes.
né? Não tinham aquelas turmas com 40, 50, 60 como tem hoje, né? Eram poucos estudantes. A Faculdade de Medicina aqui, inclusive na montagem da faculdade, no projeto político-pedagógico, eu participei muito ativamente e fui um dos defensores, digamos, ferrenhos de que não tivesse mais do que 26 estudantes. Lembrando já... Já me lembrando da minha fase lá, fase. Que tem uma facilidade muito grande quando chega na parte prática. Porque sendo poucos estudantes, se faz... é muito melhor, porque ele tem muito mais oportunidades, entendeu? E foi muito difícil se conseguir isso aqui, mas hoje ainda continua com 26 anos e nós só vamos abrir quando se formar pelo menos 26 vagas, quando eu terminar pelo menos a primeira turma. Enquanto isso, não vamos abrir mais, se Deus quiser. Tá certo. E lá em João Pessoa, como foi esses 8 anos? Lá eu consegui um emprego. Teve que trabalhar? Tive que trabalhar e o meu emprego foi interessante. Eu cheguei um dia e disse a seu Zé Paulino, eu vou arranjar um emprego. Ele disse, mas como você vai arranjar um emprego? Eu digo, porque agora eu já estou no curso superior e eu já posso arranjar um emprego. Ele disse, mas não pode, você passa o dia na faculdade, que realmente a faculdade é o dia todo, né? É o dia todo. Mas aí eu fui, fui pedir emprego na cidade. E saí um dia... Ramo? Não tinha ramo. Não tinha ramo, era o que aparecesse. Aí entrei numa movelaria. A movelaria de Seu Pedro. Ainda eu lembro da face dele, do jeitão dele, de todo. Jeito boníssimo. Um solteirão. Por que você foi logo lá na movelaria? Não, eu fui em vários locais. Eu estive em rádio, eu estive em serviço ligado à medicina, saúde. Aí nessas andanças entrei na... Vou lá. Passei na movelaria de Seu Pedro e disse, Seu Pedro, eu queria trabalhar aqui. Ele disse, mas como você trabalhar aqui? Você tem experiência de mercado? Eu digo, eu não. Disse, e no comércio você já teve experiência? Não. E movelaria? Eu digo, não, nunca tive não. Aí ele disse, tá certo, vamos fazer uma experiência, vamos deixar você passar uns dias aqui. Aí eu disse, agora é o seguinte, eu só posso trabalhar um expediente. Aí ele disse, mas... como você trabalhar um expediente, eu divido o meu salário. Eu não quero o meu salário inteiro. O salário que o senhor paga a qualquer pessoa, o senhor só vai pagar metade, porque eu só vou trabalhar metade. Já teve a solução. Aí ele disse, e como seria isso? Por que você... Aí eu fui e contei a minha história. Aí parece que ele se apiedou de mim, teve pena e me conseguiu esse emprego. Mas eu recebi uma ajuda boa do meu irmão Mário, que sempre me deu uma ajuda muito boa. Mas é porque eu queria ter uma experiência de trabalho. Essa aqui é a grande verdade. Eu tinha uma vontade de trabalhar para saber como era, simplesmente. Até então, a única experiência era no café. Até então era a experiência no café. Tinha trabalhado aqui com Juca Freire, que hoje foi meu sogro, né? No armazém de secos e molhados, mas muito rápido, só para a experiência, para poder ganhar experiência de datilografia, que na época era importante ter o curso de datilografia. Saber datilografia naquela época já era bem graduado. Exatamente, um bilíngue hoje. Digamos assim, aqui nós nos formávamos na escola de seu Antônio Amorim, o pai de Assis Amorim. Então ele tinha exatamente uma escola de ensinar. Eram o quê? 40 ou 30 máquinas datilográficas, né? E a gente passava por essa escola. Pois bem, lá em Seu Pedro eu passei talvez um ano. Olha, uma experiência Passei um tempo bom. Interessante que eu me lembro que foi uma criação, né? Porque ter um emprego, eu dizia assim, um emprego particular com o aspecto de um horário, né? E na época não tinha aquela coisa de produção, aquelas coisas, entendeu? De terceirização, que tinha... Era emprego mesmo, era carteira assinada e tudo, né? Eu achei interessante essa experiência com o Seu Pedro. E depois, aí eu entrei na faculdade, quer dizer, comecei a passar para anos seguintes da faculdade e comecei a trabalhar na Secretaria de Finanças do Estado da Paraíba. E já estava mais graduado, né? Já podia pegar uns empregos melhores. Olha. Mas também não demorei muito, não. Passei pouco tempo e fui para
o setor de hospital mesmo. Aí já estava no 5º ano. Precisava mais desse contato com... Aí já estava começando a dar plantão, a trabalhar com outros médicos, embora sem ser médico, mas já estava participando ativamente. Doutor Milton, mas no 5º período, né? No 5º ano, 5º ano, o senhor já sabia que queria ser psiquiatra? No 5º ano eu decidi. Sim, foi a decisão. Como veio a decisão? Porque nós tínhamos assim, uma formação de que era um curso, como todo curso de medicina, claro que hoje também não é diferente, você tinha que ter todo o conhecimento da medicina como um todo. Não é? A especialização já começava a se fazer no 6º ano. Então, no 5º ano, eu decidi a fazer psiquiatria. Não sei, eu não consigo assim entender bem por que foi que eu fiz psiquiatria. Mas eu acho que é porque, na época, primeiro, era uma especialidade difícil, faziam, aliás. Na época? Na época, poucos faziam. Tinha que estudar muito profundamente, tinha que fazer especialização, porque na própria faculdade não dava conhecimento suficiente. Tanto é que logo que eu entrei no curso de psiquiatria, para fazer psiquiatria, já acertei uma coisa, já contratei basicamente uma formação de pós-graduado na USP em São Paulo, que também era outro local difícil de se entrar lá, no Hospital das Clínicas, né, onde eu passei 2 anos. E eu acho que, não sei, certamente me identifiquei muito com psiquiatria. Fui fazendo assim por certa seleção, cirurgia. Não gosto de cirurgia não, acho que é muito repetitivo. É a mesma coisa, todo dia faz a mesma coisa, faz a mesma cirurgia, faz a cirurgia de apêndice. Aí toda cirurgia de apêndice é do mesmo jeito, tem aquelas mesmas partezinhas, eu não vou fazer de cirurgia. Aí comecei a ir fazendo por seleção. Nós já separando cirurgia, vai ficar o quê? Em clínica. Ainda em clínica aí você tem, aí começa a aparecer as clínicas. Parto, não gosto de parto, não vou fazer parto. Aí começamos a fazer a seleção, aí a gente escolhe. E eu me dei muito bem com psiquiatria, gostei muito. Não achei é repetitivo, viu? Cada um tem sua história. Cada doente é uma história diferente. É um tratamento diferente, né? Tratamento diferente, diagnóstico. Os diagnósticos podem ser iguais. Você pode ter aqui 100 pacientes com esquizofrenia, por exemplo, que é uma patologia da psiquiatria, ou da doença mental. 100 pacientes, cada um tem uma história diferente, tem um aspecto diferente, tem uma sintomatologia diferente. Comportamento, como deve estar Comportamento diferente. Doutor Milton, você era um bom aluno? Eu acho que sim. É um bom aluno. Eu nunca fui de primeiro lugar, nunca me interessei por isso, não sabe? Nunca passou na minha cabeça para ser o primeiro da turma, ser os 5 primeiros. Eu nunca me interessei por isso. O que tinha muito na minha cabeça era a vontade de aprender, de saber, de conhecer. Eu não estudava basicamente assim, amanhã é a prova, e vou estudar para a prova para poder tirar um 10. Parece que isso nunca passou na minha cabeça. Eu não tinha esse tipo de ambição. Você está compreendendo? Para aprender para o resto da vida. Um dia desse eu fui conversar com o padre, fui entrevistar o padre Sátrio, aqui naquele Mossoró de Todos os Tempos. Aí ele disse, você já olhou suas notas, sua ficha? Eu digo, não, mas não deve ser esse mel todo. Aí ele disse, eu vou buscar. Aí pesquisou e encontrou. Não fui aluno de 10 e de 9, não. Doutor Milton, aqui pra gente. Não, era 7, 7,5. Tá bom. Não chegava a ser muito também displicente, não. Acho que era aquela média mesmo. Tinha suas curiosidades e interesses. Era. Se não interessa, achava que ali estava bom, tirava 7, achava ótimo, os caras tiravam 10. Tá bom, 7 tá bom. Tirava 8, e 8 tava bom. 9, raramente. Aí já começava, era bom demais. Tá certo. Doutor Milton, tá aí passados aí os 6 anos da faculdade? Passei 6 anos em João Pessoa. Aí foi para São Paulo. São Paulo. Em São Paulo eu fui para o Hospital das Clínicas, que era o hospital, hoje é a USP, né? O Hospital das Clínicas, que na verdade a gente passava um período também tendo conhecimentos gerais, no próprio pronto-socorro do Hospital das Clínicas, e depois de 6 meses, aí sim, ficava só no Instituto de Psiquiatria.
Aí eu fui só para o Instituto de Psiquiatria e passei 1 ano e 8 meses. Aí lá o senhor ficou aonde? Não, lá eu fui para... Não, lá não teve condição de ter família, não. Não tinha ninguém lá em São Paulo. Já vinha pegando garapa demais. Já tem conhecido Dona Zilene quando foi? Não, sim, não. Dona Zilene Sim, vai- quando eu fui para São Paulo já. Mas eu comecei a namorar com Zilene numa das vindas a Mossoró, Sim, doutor, não que a minha pode família esquecer. morava João Pessoa. aqui. Exatamente. Eu Não. morando em João Pessoa, aí ela vi aqui. ela aqui. Aí numa dessas vindas que vinha a Mossoró, para chegar em Mossoró era difícil. A gente passava mais de um dia viajando. Se hoje demora, imagine. Mas agora é uma maravilha. Mas naquela época não existia estrada, basicamente eram aquelas estradas vicinais, né? Carroçais chamadas. E também as estradas eram retas, mas eram barro, né? Estrada de barro, chamada de obstáculos. pissarra, né? E as viagens demoravam. De João Pessoa para Mossoró, por exemplo, não existia linha. Você tinha que vir para Natal e de Natal para Mossoró, ou então ia para Sousa, na Paraíba, para poder pegar o trem para Mossoró. Fiz muito essa viagem, Maria. porque tinha um trem de Mossoró a Sousa. Foi em qual ano que você conheceu a Dona Zilene? Ela é sua prima, né? Eu sou primo do pai dela. Prima do... Ainda são da mesma família. Da mesma família. Aí já conhecia. Já conhecia, mas conhecia pouco, né? Conhecia pouco. Logo quando ela começou digamos assim, a ser mais jovem, mais mocinha, não é? Foi a época, certamente, que eu fui para João Pessoa. Porque depois, assim, de 3 anos lá, quase por aí assim, numa das vindas aqui, foi que a gente começou a se conhecer mais. Tá certo. Aí começaram logo a namorar? Foi. Eu lembro, eu estava em casa, eu lembro bem de uma vez que eu estava na casa de meu irmão, em Mário, e ela foi com Dona Delzira lá visitar a casa e a gente começou a Os conversar. parentes, né? Os parentes. Aí Aí sabe começou. como é que começa as coisas, né? Quando começa, aí A começa. família apoiava o namoro? Apoiava. Apoiava. Só na mesma família, né? Geralmente não tinham muitas diferenças, né? Eu só tinha um grande defeito, que era morar fora. Não é isso? Aí como foi essa questão? A gente passou muito tempo se correspondendo com cartas. Cartas de... Viu? De cartas Não de existia amor. outro meio de comunicação, era carta. Então, havia umas cartas, a gente mandava carta e... Zilene ainda tinha tem um pacotão de MSN. cartas desse tamanho. A gente tem que conhecer. Gente, eu tenho que fazer... Vamos ter que fazer uma invasão lá em Dona Zilene. Pra ver as cartas. Dona Zilene. Agora as minhas não tenho, não. Acho que ele tem. Eu não. Porque só na cabeça. Mas lembra de tudo, né? Lembro de tudo. Tá certo. Aí passou quantos anos em São Paulo? Passei 2 anos. 2 anos. E quando decidiu voltar para Mossoró? Decidi voltar para Mossoró. Antes fiquei numa dúvida muito grande, se voltaria para Mossoró ou não, porque eu tive lá em São Paulo chances de bons empregos. A especialidade não... Tinham poucos médicos em psiquiatria e me apareceram muitos convites bons em São Paulo Coração para a falou época. mais alto, Para né, época. Aí aqui tinham duas fortes razões. Uma mais que outra, porque Zilene era uma forte razão, mas não tinha grande importância, porque ela iria também morar em São Paulo. Não teria certo. essa grande diferença. Mas a minha mãe tinha. Ela já era idosa e estava aqui na casa do meu irmão Mário. E eu era muito apegado, ela me queria muito bem. Aquela história de mãe e filho, né? Mãe e filho, você sabe como é, né? Filho Só caçula, né? sozinho, né? Só um filho, basicamente, assim, e solteiro. Então, eu me apeguei muito e quis vir para Mossoró para poder dar mais apoio a ela. Essa que é a grande verdade. Ela pedia Zilene pro senhor... também. Zilene também influiu muito para eu vir. A sua mãe pedia para o senhor voltar? Nunca pediu. Não. Nunca pediu. Mas eu achava que havia uma leitura dentro, uma linguagem surda. O filho conhece. Uma linguagem surda que dizia que ela queria. E eu queria também E o senhor fazer também, isso. é? Aí vim para Mossoró, comecei a fazer clínica e, graças a Deus, tive bons resultados. E dentro de pouco tempo, nós instalamos a Casa de Saúde São Camilo de Leles. 5 médicos se reuniram e fizeram a Casa de Saúde São Camilo de Leles. Uns colegas meus, que eu não tinha capital nenhum,
eles que tinham mais condições, foi Clóvis Miranda, Leodécio Nel, César Alencar, Rosado Cantídio e Rosado... Eita, olha a memória. Rosado Cantídio e Vicente Moraes. São esses 5. Aí comigo, comecei a Casa São Camilo de Leles, onde hoje o local já não existe assim, só o local, onde hoje é a Caixa Econômica, ali na rua Coronel Ugel. Sério? Era ali. Doutor Ali tinha uma casa, um casarão do senhor Pedro Fernandes, pai de Paulo Fernandes, o advogado. E seu Pedro havia se deslocado para outro local, para outra casa, tinha feito outra casa, acho que por aqui, pela Nova Betânia, não sei bem quando foi o local dele. E aí eu aluguei a casa de seu Pedro e lá instalamos, era um casarão, casa grande, enorme. Foi um marco para Mossoró? Foi um marco para Mossoró, foi um fato importante para a cidade, porque os pacientes aqui em Mossoró, eles eram deslocados para Natal. E o doente mental, no começo, não tinha onde ficar e ficava na cadeia pública. E quase sempre acontecia o seguinte, ficavam um doente, 2, quando chegava 2 ou 3, aí aqui a polícia levava para Natal. Quase que nunca ia um só, iam depois de 2, 3. Essa vida assim, inicial da psiquiatria eu ainda pretendo escrever aqui em Mossoró. Doutor Milton, é o seguinte, nós temos pouquíssimo tempo, porque o senhor tem um compromisso, né? Mas o senhor vai ter... Tem ainda a questão da comunicação. Como foi que a comunicação surgiu aí na vida do senhor? Interessante. Quando eu era jovem e que fui para João Pessoa, o primeiro emprego de pouco tempo foi numa rádio. Rádio Irapuã de João Pessoa. Eu comecei numa parte de redação, porque aqui eu já tinha dado uns treinos no chamado jornal O Mossoroense. Jornal Mossoroense antigo. E na época, eu com mais uns 3 ou 4 colegas, foi feito um concurso e eu fui aprovado para também trabalhar no Mossoroense. Então eu já tinha mais ou menos essa dica. E quando cheguei em João Pessoa, procurei a rádio, um jornal, mas o jornal não consegui, mas consegui numa rádio, mas passei também pouco tempo porque eu não tenho voz de locutor. Não é? Mas foi sendo locutor? Não, eu fui para a parte de redação. Mas a parte de redação me tomava muito tempo. Eu queria mais assim um tempinho se fosse possível, o microfone durante um pouco tempo, né? Porque aí você dava aquele expediente e ia embora. Mas a redação não, você tinha que ficar de plantão, tinha que demorar, tinha que ficar para os noticiários. E eu percebi que não dava para acomodar. Mas o senhor teve alguma experiência como locutor? Tive testes, mas não passei. Lia bem, mas não tinha voz. Essa voz digamos assim, de vendedor de castanha. Mas fala bem. Vendedor de castanha. Mas fala bem. Não, mas não era isso. Na época não eram esses os valores. Os valores é o vozeirão, era a impostação de voz, era aquela voz bem, entendeu? A lá Renato Severiano. Aquela voz. Só eram locutores de rádio, aquele pessoal que tinha realmente essa tonalidade de voz. Entendeu? Era um estilo da época. Hoje não, hoje você vê todo tipo de pessoa falando e não tem mais isso. Mas na época tinha. Aí, resultado, quando eu vim para Mossoró, dentro de pouco tempo comecei a me interessar por rádio. E comprei, na época, a Rádio de Açu. Basicamente não comprei. Uma sociedade, eram 30 sócios, e eles me convidaram para fazer parte, e a rádio precisava ser instalada, e eu me ofereci que se eles quisessem eu entrava com 50%. E eles concordaram, então eu entrei com 50% e nós instalamos a Rádio Princesa do Vale. Até hoje está nativa. Até hoje está nativa, continua com o mesmo perfil de ser uma rádio, digamos, de muita... da comunidade, como nós chamamos, entendeu? Ela tem uma característica muito assim... Popular. Hoje só somos 3 sócios. Eu basicamente tenho quase que a totalidade das ações. Acho que os outros têm o quê? Não tem nem, acho que nem chega a 10%.
Mas nós mas eu na Rádio Princesa foi apenas o caminho. Aí depois me entrosei com o Tarcísio Maia, através de uma amizade, de um relacionamento que nós tínhamos. E instalamos assim umas 6 emissoras aqui no interior do Rio Grande do Norte. AM e FM. Inclusive a Rádio Libertadora Mossoroense. A Rádio Libertadora Mossoroense foi instalada por mim. Olha, eu não sabia também. Foi. Além da rádio, teve, fugindo um pouco da comunicação, né? Porque paralelo à rádio, eu tinha que ter uma atividade que tivesse também alguma receita, né? Aí eu entrei em muitas outras atividades. Na época eu fui produtor de frutas no Vale do Açu, outra época fui ceramista. Foi. Depois eu passei a ser um granjeiro com a granja aqui, a Granja São Camilo, entendeu? E aí depois fui para a Salina. A Sal já foi mais recente, de uns 15 anos para cá. Só. E a TCM? Pois é, então. Depois que eu estava já numa certa fase, lembrei-me o seguinte, que essa parte de comunicação eu tinha um desejo de ter em Mossoró, porque a Rádio Libertadora Mossoroense foi instalada, mas depois, por uma separação assim um pouco litigiosa com Tarcísio Maia, eu preferi deixar a emissora com ele. Ele disse, não, você fica com a emissora, você é político, tem José Agripino que é da política, eu não tenho muito interesse, pode ficar com a emissora. E aqui em Mossoró? Aí encerrei. Mas parece que ficou um certo reflexo dentro de mim isso. Parece não, viu? Porque aí depois eu fiquei com uma certa vontade de ter um meio de comunicação. Essa que é a grande verdade. Aí quando abriu em Brasília a possibilidade das chamadas TVs a cabo, né? As TVs a cabo, e aí teve uma licitação, etc. Então esse episódio da TV a cabo foi quando eu voltei a novamente entrar na parte mais assim, de comunicação. Né? E aí vocês é quem tem hoje, digamos assim, a presença. Temos né? uma ligação a isso? Não? E já estão ligando atrás do Dr. Milton Marques. Mas, Dr. Milton, os desafios que o senhor teve porque com certeza não é fácil, montar uma TV a cabo, principalmente ter um canal local também já foi um marco também para Mossoró, pioneiro sempre, como o senhor sempre foi. Como foi tudo essa questão do início da TCM em si, dos desafios que o senhor enfrentou? Não foi fácil, confesso. Até porque a cidade ainda não tinha, não é, nenhum trabalho nessa direção, né? Instalar até profissionais também. Até profissionais não tinha. E a cabo, quando nasceu, somente era para distribuir os canais, né? E depois foi que eu tive assim o interesse mesmo de montar um canal, né? O canal 10 chamados, né? Isso. E eu no começo não tinha ninguém e me dirigi ao sul e me encontrei com Giovanni, um capixaba, um técnico e um experiente profissional, e ele se dispôs a vir. Ele se dispôs a vir. Mas o nosso contrato era assim, você vai simplesmente para instalar. Seria possivelmente uns 2 anos. Até porque também tinha suas raízes lá, tinha família lá, tinha tudo lá. E também tinha suas agências, etc, etc. E ele veio e deu uma participação muito boa, entendeu? No início. Aí depois foram aparecendo os outros, digamos, qualificados também, não é? Aí foram surgindo, aí depois veio Regina, que também deu uma contribuição muito grande. Posteriormente, outras pessoas começaram a estar presentes também. João Francisco era o técnico. Grande João Francisco. João Francisco veio de Brasília. Eu tinha um relacionamento muito bom com Brasília, ia com frequência, porque eu fui durante muito tempo presidente da Associação Brasileira de Hospitais. Eram 400 e tantos hospitais no Brasil em que eu era o presidente dessa associação. E fiz um relacionamento muito bom em Brasília.
E comecei a conhecer muitas pessoas. E um dia, revelando o interesse que tinha de instalar um cabo em Mossoró, um colega meu indicou João. Quer dizer, indicou a empresa de televisão de lá. Aí eu me aproximei, que era da Globo de lá, e dentro dessa aproximação o João disse, não, eu vou para Mossoró, eu quero ir, eu estou interessado em querer sair daqui, essa coisa toda. Eita, João! E aí Lembra de João Francisco? Claro que lembro! Demais! João Francisco. Ele tá aqui em Mossoró, e nem sei se ele tá aqui por Mossoró, tá, né, no banco. Depois ele passou para o Banco do Brasil, saiu para Doutor, e por fim agora a UERN, né, como reitor. Aí já era um sonho também que eu tinha, porque quando eu cheguei em Mossoró em 69, o que tinha em Mossoró? Estava começando a universidade, que ela foi instalada em 68. E havia um propósito de instalar um curso de enfermagem. Como eu era médico e sempre fui ligado à educação, sempre gostei muito da educação, sempre estive na educação, aí João me convida para instalar a faculdade de enfermagem. Aí nós fomos a Fortaleza e conseguimos 3 enfermeiras para vir implantar a faculdade de enfermagem em Mossoró. Olha aí. Aí, desde aquela época até hoje, eu permaneço na universidade. Sim. Nunca me afastei da universidade. Mas como reitor só? Certo, reitor aí ultimamente de 4 anos atrás, há 4 anos, então eu tive essa oportunidade, assim, eu tinha vontade de ser reitor. Terminar, vamos dizer assim, o meu tempo na própria universidade, ocupando a posição, assim, de representação. Pois é, doutor Milton, agora o nosso tempo já está, né, para lá de estourado. Isso. Só para terminar, o senhor acha que chegou lá? Ou ainda tem algumas outras coisas em mente? Não, eu me sinto tranquilo. Eu acho que essa sensação, digamos, de prestar serviços, né, em várias ações, eu tinha muita vontade de ter assim, um tipo de prestação de serviço público, porque eu sempre fui de formação, sempre fui beneficiado pela escola pública, não é? Pela educação pública. Chama de ensino. Era, do ensino público. E tinha muita vontade de um dia ocupar uma função acho que para retribuir essa ação que eu recebi, entendeu? De uma forma... E tinha vontade, sim. Por isso que talvez tenha me estimulado muito a ter ido para a universidade para essa função de reitor, tenha sido esse desejo interno. Eu tenho dito algumas vezes que as pessoas que me conhecem sabem que não é por interesse de prestígio, por exemplo, que eu não teria muito isso comigo, nunca tive. Não era por razão pecuniária, razão financeira, assim, de emprego propriamente, também não é. E foi muito mais nessa direção mesmo. Eu queria ver se prestava um serviço. Eu tive uma acolhida muito boa da comunidade e também do próprio governo, através da governadora Vilma de Faria, que é uma amiga nossa já há alguns anos. Eu já conheci o casal e eles nos deram muito apoio e eu acho que com isso nós estamos na universidade. Então, olha, hoje o Cheguei Lá realmente ficou na história. Tenho certeza que muito contribuiu aí para você conhecer um pouco mais do Dr. Milton Marques, que ele sempre representou muito para todos aqui que trabalham na TCM e agora para você aí de casa, se é que já não representava hoje, eu tenho certeza que conhecendo a trajetória deste homem moçoroense, né, moçoroense de coração, sou moçoroense, passou a admirar cada vez mais assim como nós. Então, muito obrigada pela disponibilidade, sabemos aí, o povo tá chamando o doutor Milton e ele aqui não entra no clima, mas muito obrigada mesmo pela disponibilidade, tá, doutor? Prazer, viu? Tá, joia. Muito obrigado. A David, a todos. Até o próximo, se Deus quiser. Até o próximo. Aí ele vai ficar o programa inteiro, porque ou então lança muita história para contar. Eita, realmente não dá tempo. Obrigado, doutor Milton. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco nós voltamos com muito mais. Entra no clima para você. Fica aí.